Foi tomado. Obrigado, bom dia a todos. Senhora Presidente, senhor Coordenador, gostaria antes de parabenizar as nossas instituições médicas por esse primeiro fórum. Será o primeiro de tantos e, sem dúvida, será fazer parte do nosso calendário anual. Parabenizar você, Levi, com essa sua chama de aprender e de compartilhar conhecimentos. É a terceira doença cardiovascular mais frequente e é uma grande causa ainda de cirurgia, de indicação de cirurgia cardíaca. Por idade, essa afeta pacientes mais jovens, obviamente, até os 30 anos, 40. Essa é na meia-idade e, como já lhes disse, essa daqui, em geral, a partir dos 65 anos. Há uma mudança na nossa população. Antes, a nossa pirâmide populacional era assim, agora nós estamos ficando desse jeito e talvez um pouco mais por envelhecimento da população. Então, essa patologia se torna cada vez mais frequente, mais incidente. Vejo nesses estudos, os pacientes acima de 75 anos acima, é uma prevalência de quase 5%. Nos Estados Unidos, são 273 mil casos anuais. E quando na presença de sintomas, que é o marcador importante da evolução dessa doença, são mais de 136 mil pacientes. E mais de 50% desses pacientes, como em presença desse tipo de patologia, são pacientes, em geral, mais idosos. Vejo que a incidência das patologias orovalvárias tem uma relação direta com a idade, quer seja a aórtica, mas também a mitral. Em relação à história natural dessa patologia, vejo, senhores, que ela vem lentamente ao longo dos anos, décadas, e ela começa, de repente, a começar os seus sintomas. Uma vez iniciados os seus sintomas, há uma curva de declínio direto em relação à sua mortalidade. Isso já, ao longo dos anos, já foi descrito do Dr. Brownell desde 1968, e tenho certeza que vocês todos ouviram essa história no curso de cardiologia de vocês. O sintoma principal é a insuficiência ventricular esquerda, também a síncope ou angina derivada dessa patologia. Então são chamados sintomas cardinais dessa doença, incluindo aqui também um episódio da morte súbita que ela pode levar. Então, qual é o primeiro paradigma? Qual é o problema? Se a válvula está ruim, vai lá e se troca, obviamente. E a cirurgia cardíaca, aqui abre o peito e troca a válvula, quer seja com uma prótese biológica ou mecânica, não é o caso aqui discutir isso, ela tem um impacto extremamente importante nesse tipo de paciente. Poucos procedimentos que nós fazemos no ser humano, em qualquer área, tem um impacto tão importante em termos de mortalidade como esse tipo de cirurgia. Então, qual é o problema? Se ela funciona bem, vamos inventar outro método. O problema é que mais ou menos 30% desses pacientes não podem ser submetidos à cirurgia de troca valvular aórtica por um ou vários motivos. E vejam que essa cirurgia também não é uma coisa tão simples assim. Dados do SUS mostram que ela isoladamente, a troca valvular aórtica tem uma mortalidade cirúrgica de 8%, quando associado à cirurgia de revascularização, pois pode coexistir doença aterosclerótica nas artérias, e tem que fazer os dois procedimentos de essa mortalidade quase que dobra. Aí, quais são as situações? Alguns exemplos, por exemplo, a aorta em porcelana, vocês podem ver aqui a aorta toda desenhada, ela não tem como o cirurgião abrir essa aorta para fazer a troca, senão ele pode ter uma complicação grave. Os doentes que já foram operados, que têm corte safena ou mamária, porque eles ficam na frente, a fibrose, o cirurgião, na hora de abrir, pode ter alguma lesão, ou situações clínicas extremamente complexas, de sífilis, escoliose, ou pacientes que já foram irradiados, ou um dos nossos casos, que um paciente relativamente jovem, uma mulher de 68 anos com estenose aórtica, o cirurgião nosso foi operar, mas veja que o lugar que ele corta para tirar a válvula e trocar, ele não conseguiu fazer devido a esse enorme bloco de cálcio, não é aorta porcelana, é bloco de cálcio, e ele não conseguiu fazer. Esse caso foi encaminhado para outra tratativa que nós vamos discutir com o senhor. E a outra também é a fragilidade, aquela que a gente vê com o doente e vê que esse é um doente frágil e esse é um doente mais robusto, digamos assim.
Então são pacientes de 80 anos, mas com expectativa e qualidade de vida absolutamente distintas. Isso não está em nenhum score, é aquilo que nós vemos, é aquilo que nós observamos. Portanto, veio a TAV. O que é a TAV? Vamos chamar de TAV, que é o implante percutâneo da válvula aórtica. Tá certo? Então ela começou a história da cirurgia cardíaca para isso, já veio mais, 1960, levou mais de 40 anos para que pudesse ser desenvolvido um sistema que pudesse, para esse cenário de pacientes, ser implantado essa válvula e aliviar os sintomas desses pacientes e prorrogar a sua vida. Então, em 2002, o Dr. Alain Quebier, o francês, começou esse tipo de procedimento. Em 2004, foi feito com o Dr. Gruber, na Alemanha, nosso amigo, todos dois. E depois, em 2005, foi feito o primeiro procedimento via transapical. Mas quando nós estamos diante aqui, tem muito estudante, uma doença orovalvar, essas questões sempre têm que ser respondidas. Qual a severidade, a etiologia, os sintomas estão relacionados a essa valvar? Cansaço, falta de ar, é uma coisa muito frequente. Está relacionado a essa doença? Há qualquer sinal de presente paciente assintomático? Qual a expectativa de vida e sua qualidade de vida? Os benefícios esperados da intervenção versus a evolução natural superam os riscos dessa doença? Qual é a mortalidade, a substituição, o tratamento que você vai fazer supera os riscos dessa patologia, da evolução natural, os recursos, quer dizer, a sua equipe, a sua estrutura, ela é capaz de executar isso e a vontade também do paciente. A estenose aórtica em si ela tem 4 estágios. O estágio mais fácil da gente diagnosticar ou de indicar qualquer procedimento é o estágio D, onde o paciente é sintomático. Esse é o quadro clínico mais comum, onde o ecocardiograma ele tem uma ferramenta fundamental no diagnóstico desses pacientes, mostrando o seu gradiente importante, a área valvar, estou aqui desenhado para vocês, quais são os valores mais importantes da estenose aórtica crítica, além da sua calcificação, que é o que nós estamos falando aqui. Mas ela pode acontecer também com chamada low flow, low gradient, onde o gradiente pode não ser tão importante, isso pode mascarar um quadro. Então a gente se avalia pela área valvar, podemos usar o eco, o ondobutamina, para que você não erre esse diagnóstico. Isso geralmente está presente em pacientes com disfunção ventricular importante no ventrículo esquerdo, pois o coração não tem força para gerar gradiente. O outro é o paradoxal. Por quê? Porque o ventrículo normal tem boa função de ejeção, mas ele é muito espessado, ele não consegue se relaxar. Então o ecocardiografista tem que ter muita atenção no que está fazendo. Além disso, quando essa velocidade chamada de fluxo da válvula ela está aumentando mesmo em pacientes assintomáticos, isso pode ser um determinante em que você precisa agir para não perder seu paciente. Portanto, esses são os exames fundamentais do eco, como nós já mostramos, e entra uma modalidade de investigação desses pacientes em relação à sua decisão terapêutica, que é a tomografia multislice. E nela, nós fazemos várias avaliações para a TAV, para o implante percutâneo. Nós fazemos várias medidas para ver o tamanho, o tipo, etc., para que essa válvula seja corretamente implantada, além de um estudo da via de acesso, pois nós chegamos no coração navegando e a via de acesso é um fator importante na nossa decisão. Podemos fazê-la pela via femoral, que é o mais frequente, também, quando não possível, via axilar, quando não possível, via transapical, quando não é possível, também pela via transaórtica. Então, como são pacientes até então complexos, precisamos de uma avaliação, às vezes, multiprofissional, ao que se chama de heart team ou medical team, como vocês queiram chamar. Então, o primeiro cenário de estudos que foram feitos, esse é um estudo mais famoso que tem, chamado Parter. Ele começou com qual paciente? Um cenário onde a cirurgia tem muita dificuldade. Uns chamados inoperáveis e os outros chamados pacientes de alto risco, que foram divididos dessa forma, pela via abordagem transfemoral, transapical e ali sim embaixo randomizados com comparação com a cirurgia do lado de cá, os inoperáveis, pela via transfemoral comparado, lógico, não tinha condição de serem operados,
eles foram comparados com o tratamento clínico. Então, primeiro, os pacientes de alto risco, assim, desenhados pela via transfemoral ou via transapical e divididos aqui embaixo, comparados sempre com a cirurgia. Vamos ver o que aconteceu. De uma forma direta, todos os pacientes operados, ou nesse cenário, operados ou feito TAV, independente da forma de abordagem da válvula, vejo que em 5 anos, em termos de mortalidade, os pacientes não tiveram diferença do grupo, assim como especificamente em relação à mortalidade cardiovascular, mas quando a abordagem é feita pela via transfemoral, há uma discreta diferença, porém não significativa. E quais foram os fatores importantes de mortalidade nesse paciente? O índice de massa corpórea, os pacientes mais magros, mais frágeis, a disfunção renal ou hepática, quanto maior esse gradiente, mostrando maior gravidade dessa patologia, e a presença de fibrilação atrial. Numa meta-análise desse paciente, veja que em relação à idade, sexo, mesmo aqui em relação ao índice corpóreo ou ao STS, que é um dos scores de risco que eu vou mostrar para vocês, não houve diferença entre os dois grupos. Eles começam a se diferenciar onde a presença da doença periférica favorece a cirurgia, devido à nossa necessidade de abordar as artérias femorais. A presença de hipertensão pulmonar já favorece a parte intervencionista, e quando se faz abordagem transfemoral, ela é superior em relação, quando comparada à abordagem transapical. Em relação à performance em si da válvula, vejam, senhores, que os dois se sobrepõem até um período de 5 anos. Em relação à área valvar aórtica, tem também outra maneira de se avaliar a performance, gradiente e área, também iguais. Em relação ao AVC, o que nos preocupou em relação ao início com a TAV, nós tínhamos um índice de AVC, por incrível que pareça, um pouco maior do que a cirurgia, mas depois essas curvas se igualam até os 5 anos. E esse é um fator importante para quem nós fazemos a TAV, a presença ou não de insuficiência aórtica pós-procedimento, pois nós não damos pontos, nós liberamos a válvula e acoplamos aquela situação da válvula. A válvula não é redonda, é elíptica, tem cálcio, então nós temos que trabalhar muito para que não deixe insuficiência aórtica, e se ela tiver, ela seja a menor possível, pois isso está relacionado com a má evolução tardia. Então, a TAV, nesse cenário de pacientes, pode ser uma alternativa, sim, à cirurgia. Nos pacientes inoperáveis, então vejo que aqueles que ficaram em tratamento clínico não chegaram a viver nenhum ano, são pacientes muito graves, e nesses pacientes foram submetidos a TAV, tiveram uma média de sobrevida de quase 30 meses. Vejo que há uma diferenciação logo em seguida, nos primeiros meses, em relação à mortalidade. Essa curva se abre em torno de 3 anos, e depois de 3 anos ela continua ainda a se abrir, favorecendo a intervenção nesse grupo de pacientes, assim como a sua rehospitalização. Há uma diferença significativa em relação à rehospitalização por essa causa desse tipo de paciente. Então, em 5 anos, esses pacientes têm uma melhor evolução em todos os quesitos aqui delineados. Esse foi o nosso primeiro caso, um paciente que relativamente aos 74 anos, mas muito doente. Desempenho, diabetes, já tinha cirurgia, doença arterial periférica, já vinha sofrendo um Euroscore que nós calculamos de 25, são 2 euros os scores que a gente pode usar, tem qualquer celular, tanto esse como o STS. Então, o Euroscore muito alto. Então, veja que a função renal dele, em 9 meses, uma deterioração relacionada a essa patologia e todo o seu cenário de doença aterosclerótica grave. A comprovação ecocardiográfica do que eu estou lhe dizendo sobre a gravidade dessa estenose aórtica. E vejo que esse paciente já tinha sido operado, aqui os seus ferrinhos no externo, uma ponte de safena, doença periférica muito grave. Nós tivemos que botar um stent nessa ponte aqui pós-coronária direita. Esse slide está dessa forma, já tem 10 anos.
E aqui também pós ou a outra ponte de safena com a marginal, tivemos que também fazer angioplastia, uma vez que o leito distal é ruim, então o paciente sem nenhuma possibilidade de ser operado. Essa foi a válvula que nós colocamos. Esse aqui é a válvula sendo colocada, ela fechadinha, e aqui ela liberada. Clica em cima, por favor, rapidamente. Ok, então vamos ver. E a válvula aqui é liberada, ela sendo implantada, aqui liberada. A comprovação ecocardiográfica do sucesso do procedimento. E esse paciente evolui em classe funcional 1 devido à sua doença coronária. Ele teve uma morte súbita 11 meses após. Aqui, o paciente de 97 anos, esse nós tiramos de uma rede, ninguém queria tratar, tinha todos os sintomas possíveis, estava na rede, não sai mais. Classe funcional 4, a comprovação ecocardiográfica do problema dele era essa estenose aórtica, calculado o score, score logístico em 21,67%, as várias possibilidades nós discutimos de tratamento até não fazer nada, mas ele queria viver e o sonho dele era cuidar das galinhas dele. Então essa foi a avaliação tomográfica que nós fizemos sempre. Tivemos que fazer, infelizmente os filmes não vão voltar devido à gravidade. Nós usamos um balãozinho para abrir essa válvulinha antes de implantar a válvula e colocamos essa válvulinha, vocês estão vendo ela aqui, implantada direitinho. E esse paciente teve alta hospitalar em apenas 3 dias, até um follow-up de 84 meses, assintomático em classe funcional 1, a comprovação ecocardiográfica da evolução satisfatória do implante dessa válvula. E aqui estava ele quando ele nos permitiu, depois de 100 anos, fazer essa foto. E agora ele está muito velhinho, ele não tem mais condição de contato com ele, que não quer mais contato com ninguém. Esse é outro caso também muito interessante, é um paciente também com estenose aórtica importante, múltiplas doenças, até renal crônica, etc. Um score também muito alto. Todos os nossos pacientes da nossa série inicial foram extremamente graves, já submetidos a procedimento, e nós fizemos o seguinte: tentamos inicialmente passar a válvula, é um cano muito grosso pela femoral, nós não conseguimos. Vê se consegue. Então nós testamos a subclávia, e aqui nós estamos fazendo já o procedimento junto com o cirurgião vascular, ele abordou a subclávia. E vocês vão ver que a coisa não é tão simples como se imagina. Então a válvula está descendo e nós vamos chegar até aqui embaixo ao coração. Lá vem ela. E assim nós chegamos até a válvula. Existem várias manobras que nós fazemos para posicioná-la, e aqui ela está posicionada direitinho. Vocês podem ver, não há nenhum refluxo aórtico. E ela, a dinâmica dela funcionando, esse paciente já tem 5 anos de evolução. Esse é um outro caso também, paciente também muito grave, com Alzheimer, estava muito magrinha e ela não tinha acesso femoral. Então, nem no subclavo, artérias muito doentes. Então nós fizemos o procedimento via transapical por aqui, furamos aqui a ponta do coração, implantamos a válvula está aqui implantada, apenas um buraquinho aqui no peito, aqui de mais ou menos 3 centímetros, 45 dias depois, gordinha, maravilhosa. Então, em 2007, assim era o organograma, ou é o organograma mais atual em relação à abordagem desse tipo de sintoma para pacientes em estágio B, pacientes de risco cirúrgico produtivo, alguma causa, TAV, paciente de alto risco, um ou outros, paciente de risco intermediário até então, eram classe 1 para cirurgia, 2A para TAV, e paciente de baixo risco para cirurgia. Então, como é que a gente aborda esse tipo de situação? O score mais utilizado é o STS, que é o score para cirurgia, não é para TAV, mas é um score de cirurgia. Então, classifica-se com baixo, moderado, alto risco, altíssimo risco, e outros fatores que não estão correlacionados com aquilo que é o julgamento que nós fazemos. A fragilidade, qual o grau de sua comorbidade, a preferência do paciente, os valores individuais e a presença ou não de doença coronária multiarterial. 2 estudos depois dessa publicação sobre esse novo cenário de comparação entre um procedimento e outro nos pacientes chamado risco intermediário. Então, isso aqui é o primeiro deles, aqui designado, pacientes randomizados para um grupo ou outro. Veja que a mortalidade, o AVC, em 2 anos
os índices são semelhantes. O índice de AVC nesse estudo aqui mostrou que é ligeiramente menor em relação à TAV. A performance da válvula ela é muito boa até 2 anos. Assim como todas essas causas de mortalidade, embora favoreçam um pouquinho mais a TAV, mas não houve diferença estatística. Também em relação a diabetes, vascularização, ao tipo de Euroscore ou a velocidade de fluxo, estão mostrando que nesse tipo de paciente, nesse cenário, pode sim ser uma alternativa à cirurgia e tem implicação para os próximos guidelines. Um outro estudo também, chamado PARTNER 2, também comparou esse tipo de paciente entre os 2 tratamentos. Vejam vocês que a evolução desses pacientes em relação à mortalidade do AVC também foi semelhante, sem diferença estatística entre os dois. Nas análises, nessa meta-análise muito grande também não houve diferença entre os 2 grupos, mas a abordagem aqui que é importante, transfemoral, ela é superior a uma abordagem transapical, mostrando também que em termos de AVC desse, quando ela é feita pela abordagem transfemoral, ela é superior à cirurgia, então a técnica que é importante. Em relação à evolução desse paciente, em relação à classe funcional, não houve diferença em 2 anos em relação aos 2 grupos tratados. A performance da válvula também ela é muito boa em relação à área. Em relação ao link paravalvar, o perfluxo, ela é melhor com a cirurgia, porém esses pacientes aqui não têm nenhuma repercussão clínica, mostrando também que nesse estudo pode ser uma alternativa à cirurgia. Então agora vamos para um cenário menos complexo, estou acabando, são os pacientes de baixo risco, STS abaixo de 4, então nós saímos de um cenário muito complexo e estamos chegando ao cenário de baixo complexo, menos complexo desses pacientes, onde fica a maioria desses pacientes com essa patologia. Um dos primeiros estudos é o NOTION, foi feito pela via transfemoral, aqui o fluxo dele, mostrando em 1 ano, uma ligeira, embora não haja diferença estatística, um número favorável em relação à TAV, assim como a mortalidade em 1 ano, mas não há diferença estatística, assim como a mortalidade, AVC também. Em relação à classe funcional desses pacientes em 1 ano, há uma discreta melhora em relação à cirurgia, em relação à TAV, mas a performance da válvula em si, ela é muito boa com a TAV até 12 meses. Em relação à insuficiência aórtica, sempre mas sem repercussão clínica, uma insuficiência aórtica discreta com mecanismo que eu já lidei, podemos ser nesse cenário ainda inicial uma possibilidade também desse paciente. Então, aonde nós vamos, hoje moderado risco, nós vimos no American College, ela é 2A, mas com esses 2 estudos já deve ir para 1A. Baixo risco ainda nós não indicamos, nós precisamos de estudos são pacientes mais jovens, mais longo tempo da avaliação dessa válvula. É possível empregá-los em pacientes assintomáticos, estudos estão sendo feitos, insuficiência aórtica também, a válvula de bicúspide já estamos fazendo, mas temos um cenário de anatomia mais complexo, a doença reumática, por ter pouco cálcio, essa válvula se segura no cálcio, é o cálcio que permite que a gente segure essa válvula. E essa daqui que eu vou comentar com vocês rapidamente, que é a nossa abordagem chamada minimalista. Então, mandei essa paciente aqui há 100 anos, que a gente vai mexer na paciente de 100 anos, paciente internada várias vezes, a última 2 vezes internada, com estenose aórtica severa, ninguém queria mexer, nos chamaram. E eu disse para a família, vocês têm que decidir se querem ou não. E a paciente decidiu por todo mundo, lúcida ainda, falou, se for pode ver desse jeito, eu prefiro morrer, eu prefiro tentar fazer esse negócio. Aqui está a comprovação do seu ecocardiograma da gravidade dessa doença. E se fizermos o STS, risco score, vê que os números em relação à cirurgia em si são números muito relevantes em termos de gravidade. Lógico, foi uma decisão difícil, família, etc., valores e por aí vai. O status físico, fragilidade, status mental, essa palavra aqui famosa de perspectiva de vida, que às vezes os outros podem querer e você como médico, não tem perspectiva de vida, eu não vou fazer. Né? E anatomia, que foi outro julgamento que nós fizemos. Então nós estudamos muito, tudo o que vocês podem imaginar de medidas são feitas em cada caso.
avaliação angiotomográfica, grau, enfim, perímetros, todas essas medidas são feitas em relação à válvula, para a gente saber o que nós estamos lidando, altura de coronária, etc, tipo de cálcio, onde é que está, onde é que não está, e a via de acesso, se é possível fazer via femoral. Então é possível sim, com uma anatomia favorável. Então nós decidimos intervir com o apoio da família e a vontade do paciente, uma abordagem minimalista, escolhemos essa válvula. Aqui está o implante da válvula. E aqui está o resultado inicial, dá para clicar em cima. A válvula já liberada. Essa nós usamos mais esse tipo de válvula, mas hoje existem outras no mercado. Tá, não tem problema. Então, mostrando que imediatamente há uma melhora significativa da função da auricular esquerda, está em torno de 27%, vai para 55%. Aqui é com o relato do colega de todos a melhora funcional dessa paciente, a comprovação ecocardiográfica do que eu estou lhes dizendo, e aqui está a paciente não com 100, com 101 anos, um sorriso, fala mais, uma foto fala mais que 1000 palavras. Então, a minha abordagem minimalista, que é como nós estamos fazendo, antes nós fazíamos assim, isso não é foto nossa, mas assim, para o cirurgião, um monte de gente dentro de sala, hoje somos eu e Ludmila, pouca gente dentro de sala, o ecocardiografista, transtorácico, nós simplificamos esse tipo de procedimento como se fosse uma angioplastia complexa e fazemos com sedação com anestesia local, ecotranstorácico, sem nenhuma veia maior no pescoço, não passamos mais sonda, não passamos mais nada, o doente vai praticamente acordado fazendo o procedimento, sem que isso comprometa a sua segurança, a sua eficácia. Nesses centros de maior experiência, hoje a média de internação chega a 2 dias, e esse é o organograma que a gente segue. O paciente, para fazer essa abordagem minimalista, tem que preencher alguns critérios, se ele tiver dificuldade, barreira de linguagem, enfim, alguma outra coisa que dificulte o seu procedimento, não faça. Mas mais de 70% dos pacientes nós fazemos dessa forma, sem anestésico, sem nada, com o doente acordadinho, a gente conversando com ele. Há uma diferença, logicamente, entre pacientes, como eu já disse a vocês, a idade biológica, muitas vezes ela é absolutamente diferente da idade biológica, e seguimos os 3 P's, pré, procedimento e pós, para que tudo corra dentro do preparado. Se prepare antes, faça bem feito, concentrado e segure o seu pós-operatório, porque se tudo for feito bem dentro de sala, o doente vai evoluir bem no pós-operatório. Alguns estudos não mostram que esse tipo de abordagem já tem diferença até em qualidade, mas isso aqui ainda precisa ser comprovado, mas é uma tendência mundial. Nós, no Brasil, não fazemos tantos, estamos longe de fazer o número necessário de procedimentos desse tipo de paciente. Isso é um problema de saúde pública, esse tipo de situação. Vejo que alguns estudos já mostram que a média de dias caiu significativamente, embora a idade dos pacientes não. O STS score tem caído nesses dias desse paciente, quer dizer, paciente até de menor risco, e isso está tendo impacto em todas as decisões do paciente. Vejo que a abordagem femoral, sempre nós temos que tentar, as outras estão caindo em desuso, são situações específicas. No mundo inteiro, vejo, são 2 estudos, vejo o impacto desse tipo de tecnologia em relação às outras situações, e diretamente em relação à cirurgia, alguns há um discreto declínio, porém a TAV ela veio num crescimento exponencial. Muito obrigado.